Meu bom dia, feliz sábado a toda a igreja. Eu aqui apanhando o microfone, eu estava apertando, era para empurrar. Já há algum tempo, né, não tenho participado aqui com os irmãos e fiquei feliz com o convite da irmã Fátima para estarmos aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Estou hoje aqui com meu filho novamente, está ali atrás, Moisés, e dentro da igreja, tá, Moisés? Dentro da igreja. Toda vez que eu começo a falar, daqui a pouco, quando eu vou falar do Moisés, ele está fora. Gosta de respirar o ar fora lá. Enfim, vamos lá, né, irmãos? Quando a irmã Fátima me convidou e ontem ela me perguntou qual era o tema da mensagem para relacionar aí com a mensagem musical, eu passei para ela o tema da mensagem e depois fiquei pensando, talvez seja a última vez que eu vou pregar na igreja do aeroporto. E depois da mensagem de hoje, talvez não surja mais convite. Aí quando eu falo um negócio desse, o pessoal vê, o que esse cara vai falar? Mas eu peço a vocês a paciência, tá? E esperem até o final do sermão antes de me atirar a pedra. Às vezes eu lembro daqueles desenhos animados quando eu era pequeno. Quem é meu contemporâneo vai lembrar. Quando um camarada estava no palco e vinha só aquele ganchozão, pegava pelo pescoço e puxava, né? Para fora ali. É, não tem nenhum não, né? Aqui. Então, espera chegar ao final para tirar a sua conclusão, tá bom? O sermão é pautado na palavra. Queridos irmãos, quando a gente trata do povo de Deus, a gente trata de Bíblia, a gente trata de igreja, o personagem principal é sempre Deus, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o centro de tudo e nele existimos, por ele nós existimos. Agora, quando nós falamos desse Deus, quem de fato é Deus? O que nós entendemos de Deus? A nossa mente é muito finita, nós temos uma compreensão muito rasa de quem de fato é Deus, do que ele representa. Querer colocar na nossa mente uma compreensão clara de Deus é querer colocar num copinho de água um oceano inteiro. Ele é infinito, nós somos mortais, finitos, pecadores, mas qual é a nossa compreensão de Deus? Estamos aqui reunidos em nome dele. Viemos aqui para adorar a ele. Outra vez perguntei aqui, nós viemos aqui para assistir um culto? Não, nós viemos aqui para prestar um culto a Ele, a Deus. Mas às vezes a gente vem à igreja para adorar a Deus. Às vezes em casa nós abrimos a Bíblia ou fazemos o culto familiar para adorar a Deus. Mas será que de fato entendemos quem é esse Deus que nós viemos adorar? Será que nós entendemos na presença de quem nós estamos verdadeiramente falando? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, um dos versos muito conhecidos por nossa igreja, ali versos 6 e 7. Amém? Oremos. Pai Santo, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, abrimos também o coração a ti, que a tua verdade seja aplicada ao nosso coração e que ao término deste culto nós possamos sentir a paz do teu Espírito trabalhando em nosso ser. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Verso 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo, a primeira mensagem, dentre as três mensagens dos anjos do Apocalipse, faz um convite a todos os seres criados para a adoração ao único Deus verdadeiro. E a primeira expressão que é usada nesse convite, vou ler novamente aqui. Está escrito por acaso assim: amai a Deus e dai-lhe glória? Está dizendo o que aí? Temei a Deus e dai-lhe glória. O convite do primeiro anjo, o convite a toda a criatura, temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. Há um juízo vindouro e nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos quem vem julgar a todos nós. E esse juízo, ele já é breve, muito mais breve do que imaginamos. E diante da expectativa desse juízo, o convite é: temam a Deus, deem glória a Ele. O juízo vem, adorem a Ele, aquele que criou todas as coisas, adorem a Ele. Agora, quando falamos de temor, o que é o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? Eu sempre tive uma ideia do que é temer a Deus. Eu sempre tive a minha concepção, e sempre na igreja onde eu ia, sempre havia uma concordância, né? Quem aqui arrisca dizer, irmã Fátima, o que é temer a Deus? Amar, obedecer, né? Alguém mais? Respeitar, reverência, né? Obediência, respeito, consagração diante dele. E eu sempre pensei assim, né? Aí começa agora alguns vão querer pegar pedra, né? Se eu disser que eu descobri que não é. Se eu falar que eu descobri que não é. O temor de Deus, temer a Deus, não está aplicado a respeito, à reverência, à obediência, à santidade diante dele, a amar a ele. O temor do Senhor, descrito na Bíblia, é ter medo. Ter medo. Medo mesmo. Terror, pavor, pânico. Aí, diante disso, eu já preguei esse sermão em outras igrejas, e a reação é sempre a mesma. Eu vejo testas franzindo, eu vejo alguns cochichando, e eu fico imaginando que estão cochichando. Quem convidou esse doido para vir pregar aqui? Tenham calma, tá? Vamos chegar no final. Quais são os atributos da divindade, né? Os atributos de Deus? Deus tem atributos que são incomunicáveis e ele tem atributos que são comunicáveis. Quais são os atributos de Deus que são incomunicáveis? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Isso é incomunicável, é apenas dele, é apenas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é eterno, ele é criador, né? São atributos de Deus que são incomunicáveis. Agora, quais são os atributos de Deus que são comunicáveis? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É um atributo de Deus, mas é um atributo que ele comunica, né? Ele comunica, ele nos ensina a amar. Ele nos convida a amar. Deus, ele é misericordioso e ele nos comunica esse sentimento e ele nos ensina também a sermos misericordiosos. Então, Deus tem atributos que são incomunicáveis e ele tem atributos que são comunicáveis. Dentro desses atributos, quando a gente passa a conhecer esses atributos e a gente se aproxima de Deus, começa uma relação entre Deus e homem. Agora, na relação entre Deus e homem, no que parte de Deus, o que é que a gente vê se manifestar dos atributos comunicáveis, né? A gente vê o amor de Deus sendo manifesto,
a sua misericórdia sendo manifesta, a gente vê a graça dele sendo manifesta, o perdão sendo manifesto. Então a gente tem tudo isso que vem de Deus para com cada um de nós. É a iniciativa de Deus, sempre vem dele. Nenhum de nós aqui está hoje aonde está por iniciativa pessoal. Foi o Espírito Santo que nos tirou lá de onde estávamos. Foi ele que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. É ele que nos traz aqui. É ele que promove o encontro entre nós e Cristo. Nunca é iniciativa nossa. Ah, mas fui eu que escolhi. O Espírito Santo trabalhou no teu coração. É sempre dele a iniciativa. Agora, no que tange a ação do ser humano para com Deus, qual é o sentimento que começa no coração da gente? No primeiro contato que a gente tem verdadeiramente com Deus, aí a gente vê uma série de sentimentos que a gente manifesta. A gente manifesta clamor, pedido de perdão, a gente manifesta o desejo da salvação, a gente manifesta amor, a gente manifesta temor. Agora, qual é o primeiro sentimento que a gente manifesta? Apocalipse 14, verso 7 diz: temei a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Ah, Romero, quer dizer que então o primeiro sentimento que a gente acaba manifestando é o temor, não é o amor? Não é por amor que eu me senti atraído por Cristo? No hebraico, toda vez que aparece a palavra temor, a palavra iarê. E iarê, em nenhuma aplicação do Antigo Testamento, fala de respeito, de reverência, de adoração, de obediência. Iarê está aplicado a terror, pavor, medo, pânico, expectativa de algo nocivo, de algo que venha me destruir. É essa a expressão do temor no Antigo Testamento, iarê. No Novo Testamento, quando se aplica a palavra temor, é a expressão phobos, no grego, que tem a mesma significância. Terror, pânico, medo, pavor. Sempre assim. Aí eu fiquei tentando entender, quando uma vez eu assisti um sermão falando sobre isso, e eu fiquei, desde o início do sermão até quase o final do sermão, contestando as palavras do pregador. Até que no final, por isso que eu pedi que tenham paciência aí para chegar no final. Tá? E eu fiquei ali pensando, como assim? Eu não tenho medo de estar na presença de Deus. Eu não venho à igreja no sábado de manhã me tremendo de medo. Eu acredito que não tem ninguém aqui se tremendo de medo, né? E eu fiquei sem entender o que é que quer dizer isso. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, ainda bem pequeno, tinha mais ou menos meus 8 a 10 anos, e eu era um aluno bem comportado, quieto demais, muito tímido, então até pela timidez eu não fazia nada de errado, entrava mudo e saía calado. E certa vez eu estava na sala quando uma funcionária da escola chegou à porta e disse: professora, a senhora pode liberar o Romero aí, que a dona Socorro está chamando ele na sala dela. Dona Socorro era a diretora da escola. Quando a mulher disse: a dona Socorro está chamando o Romero na sala dela, eu gelei, minhas mãos começaram a suar, minhas pernas tremiam, eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. Mas o fato de eu estar sendo chamado na sala da diretora já me deixou em pânico. E aí eu saí andando com aquela mulher e pensando, o que é que vai acontecer agora, né? Vou levar um carão, ser expulso, suspenso. Que é um monte de pensamento bobo na minha mente. E aí quando eu cheguei na sala dela, tá aqui o Romero. Aí ela, ô meu filho, tudo bem? Você entra aí, meu filho. Me recebeu super bem, sabe? Puxou a cadeira, sente aí, você tá bem, tá feliz, tá tudo. E eu, tô, né? Mas eu fiquei ali apreensivo, até depois de uma boa conversa, era só para me dar um documento, me entregar à minha mãe, alguma coisa desse tipo, né? Questão de documentação da escola.
conversou comigo amigavelmente, me ofereceu lanche, e aí eu saí dali com o peso tirado de cima de mim. Eu não sei aqui da turma que está ainda indo na escola, quando chega o momento de ser chamado à sala da direção, se você vai feliz da vida, todo satisfeito, né? Lá no meu trabalho, quando o patrão ele interfona e diz assim, olha, manda fulano tal vir aqui no escritório. O pessoal vai com medo. Poxa, o dono está chamando, vai ser o quê? O que é que vai acontecer, né? E a gente tem essa sensação de medo, de uma ansiedade, de estar na presença de pessoas, seres humanos, falhos como a gente, né? Se a gente fosse hoje estar na presença do governador do estado, a gente iria ter uma série de preocupações, né, com o que vestir, o que é que a gente vai falar, medo até de usar uma expressão mal colocada. A gente tem receio, a gente vai todo medindo as palavras, pensando, ensaiando o discurso. E por que a gente vai se apresentar diante de Deus e a gente vai de qualquer jeito? Por que a gente vai se apresentar diante de Deus, a autoridade maior de todo o universo, e a gente vai com menos zelo do que quem vai se apresentar na sala da direção da escola? Se a gente se apresenta com receio, imagina só, culto aqui, né? Aí termina o culto, aí chega o ancião e diz, irmão fulano de tal, o pastor quer ter uma conversinha com você ali na salinha pastoral. Ah, tá bom. O que é isso, meu? O que é que aconteceu? Foi o que eu fiz? Começa a pensar, eu fiz o quê? Aí com receio. E chega lá, às vezes não é nada demais, né? Não é nada demais. Há algumas expressões na Bíblia, para dar base aqui ao que eu lhe falei. Por exemplo, vamos aqui a Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. Olha o que diz aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, ou seja, o medo, seguindo aqui a linha do meu raciocínio, certo? O medo que o ser humano ele tem de estar na presença de Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O que é que quer dizer isso? Quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, é impossível chegar diante dele como quem chega na presença daquele colega ali de brincar todo dia, de conviver todo dia na casa, onde você tem tudo igual, mas quando você se coloca na presença de Deus e quem Ele é e quem nós somos, princípio da sabedoria, entender quem Ele é, quem eu sou, o quanto eu dependo dEle, o quanto eu preciso dEle, e sem Ele eu não sou capaz de nada, sem Ele eu nem existiria. Então, estar diante dele é o princípio do saber, da sabedoria. E a sabedoria consiste em buscar mais e mais dele, em se aprofundar na palavra dele, entender a vontade dele, tentar entender os planos dele para mim. Princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Salmo 119. Salmo 119, verso 120. Davi era um homem conforme o coração de Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus, ungido por Deus. Mas olha como Davi se expressa quando ele se sente na presença de Deus. Verso 120. Arrepia-se minha carne com temor de ti,
e eu tenho medo dos teus juízos. Davi, ele não disse assim, eu fico todo feliz diante do Senhor. Arrepia minha carne com temor de ti. Eu temo os teus juízos. Davi era um homem que sabia quem era Deus. E por mais que ele também expresse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a expectativa de estar na presença de Deus era para ele um motivo de temor, iarê, pânico, é estremecer. Se a gente for começar a lembrar de alguns personagens na Bíblia, homens santos, homens que Deus tinha intimidade, mas quando se colocaram na presença de Deus, qual foi a reação deles? Daniel, quando o anjo do Senhor apareceu ali para ele, qual foi a reação de Daniel? Ele deu um sorrisão e foi abraçar o anjo? Não, ele caiu desmaiado como morto. Pavor, pavor. Isaías, em sua visão, ele viu o Senhor sobre o alto, sublime trono. E qual foi a reação de Isaías? Desmoronou. João, apóstolo do Senhor, discípulo amado, aquele que reclinava sua cabeça no peito do mestre, quando na visão apocalíptica um anjo aparece para ele, qual foi a reação dele? Ele que conviveu fisicamente com Cristo, poderia dizer assim, se com o mestre eu convivia, eu inclinava minha cabeça, um anjo, ele caiu ali prostrado. É porque diante da glória de Deus, irmãos, o ser humano, que é um trapo de imundícia, ele se sente ameaçado a ser consumido pela glória de Deus. Lembra daquele episódio onde o povo de Deus estava lá, ali ao sopé do Sinai, e a nuvem encobriu o monte fumegava, e a voz de Deus trovejou. A voz de Deus trovejou. Deus falou e o povo inteiro escutou um grande trovão. A terra estremece, o monte estremece. A reação do povo foi: Moisés, por favor, vai tu e fala com Deus. Mas que ele não fale conosco. Nós estamos com medo. Vai lá você, conversa com ele e traz a palavra dele e nós vamos te obedecer. Mas não queremos ouvir a voz dele porque nós estamos com medo. A reação é de medo. A primeira ação é de medo. E quando eu comecei a entender essa linha de raciocínio, eu lembrei de algumas coisas que aconteciam comigo na minha infância. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Não obedeci em tudo, né? Isso me custou algumas punições. Mas muitas das vezes, quando minha mãe me dizia, olha, não faz isso, a maioria eu obedecia à vontade dela, não era pelo amor e respeito, é porque eu olhava para o armador lá de casa e tinha uma tira de sola pendurada, e quando eu tinha vontade de fazer, eu olhava para lá e dizia, não vou fazer não. E eu amava minha mãe. Eu amava minha mãe. Eu lembro que uma vez o meu irmão era pequenininho, bebê ainda, né? E minha mãe comprou leite em pó, né, leite ninho. E a gente passava na época, leite ninho era artigo de luxo, né? Hoje também. Hoje também. Mas naquela época, minha mãe chega com uma lata de leite ninho e diz, isso aqui é só para o seu irmão, viu? Eu disse, por que eu não posso? É só para o seu irmão que ele é nenê. E eu fiquei revoltado com aquilo. Repito, eu amava minha mãe, ainda amo. Mas quando ela foi trabalhar, eu olhei para o leitinho no armário e vi que já estava aberto, né? Ela tinha feito o leite para ele, o mingau dele. Eu fui, peguei uma xícara, 2 colherzinhas, não vão fazer falta, minha mãe não vai nem notar. Botei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água, foi aquela papinha, não sei quanto você já fizer, é gostoso. Só. Aí eu fiz aquela papinha, comi e disse, coisa boa.
Mais 2 colherzinhas, minha mãe não vai notar não, mais 2 colherzinhas. Quando minha mãe chegou, ela notou, parece que ela tinha era pesado. Me chamou, Júnior, tu comeu o leite do teu irmão? Eu não tinha nem quem botar a culpa, né? Aí foi só um pouquinho. Aí, preciso dizer o que aconteceu, né? O armador lá. E aí, tá certo. Dia seguinte, minha mãe vai para a escola de novo, trabalhar. E aí eu fui lá pro armário. E não estava mais no armário. E parecia que eu tinha assim um faro pro negócio. Achei dentro do forno. Eu disse, mas olha aí, rapaz. Só de mal de novo, né? Chegou de novo, Maria Chiquinha era o nome da tira de sola. De novo. Da terceira vez ela escondeu dentro do guarda-roupa e eu achei, enrolado nos panos. Aí eu achei e comi de novo. Mas dessa vez eu tive que eu mesmo pegar um cipó da goiabeira e ela disse, só vai acabar quando a última folha cair. Era ela batendo, eu tentando segurar que isso nos dias de hoje ia dar um processo para minha mãe, né? Mas acredita, irmãos, que eu falo isso para o meu filho, e ele já saiu, não estou dizendo? Eu falo isso para o meu filho, eu digo assim, hoje, papai agradece. Às vezes que minha mãe teve que me punir, né? Me ensinou a ter limites. Me ensinou a entender algumas coisas que naquela época eu não entendia. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O que é que isso tem a ver com a mensagem aqui? Eu amava minha mãe, torno a repetir, e eu sabia que aquele leite ali não era para me mexer. Eu sabia que era do meu irmão e ela tinha uma razão para aquilo, só que eu não entendia. Eu simplesmente olhava e eu queria comer. E eu não entendia que por que aquilo eu não podia. Por que eu tinha que obedecer? E mesmo amando minha mãe, eu passei a obedecer aquilo depois que eu vi que a minha desobediência me custava punição. E aí eu comecei a obedecer. E não foi por amor que eu obedeci, foi pelo temor. E isso não aconteceu só com o caso do leite, não, foi muitas outras coisas, né? Mas eu passei a obedecer minha mãe mais pelo medo daquilo que eu iria sofrer, do que ela poderia fazer a mim, do que pelo respeito que eu tinha por ela. Só que o tempo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai tendo um amadurecimento. Tem uns que não, né? Tem uns que vão crescendo e o amadurecimento passa de verde, passa para o podre, né? Não amadurece, não. Mas eu fui amadurecendo, fui entendendo, e eu comecei a ver e entender coisas que antes eu não entendia. E aí depois, hoje, eu posso dizer, as coisas que minha mãe pede a mim, eu obedeço hoje, não por medo, porque se minha mãe hoje fosse me bater, seria mais um carinho, né? Não dói mais em mim. Mas hoje eu a obedeço não mais por medo. Eu obedeço por respeito, por amor, por compreensão daquilo que ela deseja para mim, por compreensão de quem ela é, de quem eu sou e daquilo que eu devo a ela. Mas antes, na minha mente imatura, eu não tinha compreensão e a minha obediência ia pelo temor. Hoje eu a obedeço pelo amor, pelo respeito. Temor do Senhor, ele não é respeito, reverência, amor, mas está incluído, tá? Isso está incluído, mas não é. Agora, o que não é temor, é perca de esperança, é estar diante de Deus e assim, eu não tenho mais jeito. Perda de esperança é o desespero de sentir-se perdido. Isso não é temor, isso já é falta de confiança em Deus. Porque se nós confiamos nele, nós vamos saber que ele vai dar de cada um de nós. Tem uma questão sobre a questão do temor. Eu falo assim, a gente se aproxima de Deus e a gente entende que ele é tão grande, tão poderoso, e a gente tem medo. A gente entra num pânico.
Mas, para vocês terem ideia, a expressão, a palavra temor, ela nos remete a uma compreensão da grandeza de Deus e a nossa inferioridade, nossa pequenez. Só que quando a gente chega perto dele, aí a gente vai ver a Bíblia descrever em várias vezes, na verdade, mais especificamente umas 60 vezes, no momento em que o ser humano se apresenta diante de Deus com medo, e ele usa uma expressão que tranquiliza. Ele usa a expressão, não temas. Não temas. Lá em Isaías, quando ele recebe a visão, ele cai, ele estremece. O anjo vem com antenais, com a brasa viva lá do altar, e o que é dito para ele? Não temas. Vê, isto tocou teus lábios, teu pecado foi purificado. Agora ele diz, Senhor, envia-me a mim, estou aqui, eis-me aqui, pode me enviar. Quando aconteceu com Daniel, a expressão, não temas. Você é muito amado, Daniel. Você é muito amado. Vamos ali no Novo Testamento. A mulher que tinha um fluxo de sangue, quando Jesus ia passando, e ela decidiu, então, se eu simplesmente tocar na veste dele, eu serei curado. Ela chegou lá toda cheia de confiança? Não, ela chegou com medo. Ela tocou ali, foi curada instantaneamente. Quando disseram para ela, olha, o mestre te chama. A Bíblia diz como foi que ela chegou. Ela chegou lá, olha, Senhor, obrigado aí, viu? Estou tão feliz. Não, ela chegou estremecendo. O mestre te chama. E ela foi na presença de Cristo. E olha que Cristo não apresentava-se ali de forma gloriosa. Ele era o filho do carpinteiro. Mas ela se apresentou com medo. E quando ela se apresentou com medo, a expressão de Cristo para ela foi, não temas. 132 vezes a expressão não temas está na Bíblia. Dessas 132 vezes, 60 delas é um momento onde o ser humano se aproxima de Deus e ele diz, não temas. Lembram quando eu falei que eu fui na sala da diretora, da Dona Socorro? Eu fui lá morrendo de medo. Mas quando eu cheguei lá, ela não disse um não tema. Mas a maneira como ela me tratou era como se ela dissesse, ô Romero, você está nervoso, você está com medo? Tenha medo não, tá? Eu estou aqui para te ajudar e não para te destruir. É isso que acontece com cada um de nós. Quando nós temos um primeiro encontro com Deus, verdadeiramente um encontro com Deus, porque às vezes tem gente que passa uma vida inteira indo à igreja, participando de atividades da igreja, lendo a Bíblia, mas não tem de fato um encontro com Deus. Vive na presença de Deus, mas não sente a presença dele e não se comporta como tal. Porque, por exemplo, estamos na igreja, é casa de Deus. Nós dizemos assim, vamos à casa de Deus, é a casa do Senhor. E às vezes a gente se comporta dentro deste ambiente sagrado como se a gente estivesse em um ambiente qualquer. Eu não estou falando da igreja do aeroporto, não. Estou falando de uma forma generalizada, como um exemplo, tá? Aí a gente se comporta como se estivesse em um ambiente qualquer, conversando com qualquer pessoa, assistindo um filme, onde a gente pode ficar conversando sobre outros assuntos que não tem nada a ver com aquele momento. Está na presença de Deus, mas não entender que de fato está ali. Agora, quando a gente entende que de fato está na presença desse Deus Todo-Poderoso, a coisa muda. Imagina só se Cristo aparecesse aqui de forma visível, gloriosa. Quem aqui ousava pelo menos respirar mais forte? Quem ousava piscar o olho? Todo mundo atento. Quando a gente entende que está na presença de Deus, a primeira sensação que nós temos é temor. Uma expressão que a igreja adventista usa muito, né, no tocante aos acontecimentos escatológicos, é a angústia de Jacó, né? A gente lê ali o grande conflito, eventos finais, e a gente vem falar sobre a angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? Jacó, lá no passado, lá no Val do Jaboque, quando ele passou, o Val do Jaboque mandou toda a família, né, todos os filhos e tudo, ele ficou sozinho durante a noite. E aí
aparece aquele homem e ele começa a lutar com o homem. E quando ele se depara de que ali não é um homem normal, ele entende que ali era o próprio Deus. Ele se agarra e ele diz: eu não te solto se não me abençoar. Qual era a maior necessidade de Jacó? Era perdão, ele precisava de perdão. Ele estava morrendo de medo, mas ele sabia: se eu soltar aqui, se eu perder a oportunidade do meu perdão, eu perco tudo. E a angústia de Jacó naquele momento era se sentir perdoado. No tempo final, nós vamos passar pela angústia de Jacó. A sensação que nós vamos ter: será que eu estou perdoado? Cristo perto de voltar, será que eu estou perdoado? Será que eu não esqueci algum pecado não confessado? Será que não tem alguma coisa que eu ainda preciso acertar com algum irmão? Será que não tem alguma falha que eu ainda não corrigi, que eu não busquei uma melhora? A incerteza da salvação vai gerar uma angústia, a expectativa. É o medo. Medo de perder a salvação. Medo de estar diante de Deus e em vez de receber dele salvação, receber dele a condenação. Medo de ser consumido pela glória dele, que é infinita, enquanto a nossa condição é tremendamente pecadora e condenada à morte eterna. Diante dele, nós tememos e nos aproximamos, tremendo de medo. E aí, quando a gente se aproxima dele, mentaliza isso aí. Imagina Cristo aqui e você se aproximando dele. E você se aproxima sabendo que você é pecador. Com os pecados que você tem, com os defeitos que você tem. E quando você se aproxima dele, ele não vai ser aquele que vai puxar um chicote para você. Ele abre um sorriso, estende as mãos perfuradas e diz: não tema, pode vir. Chega mais perto de mim. Eu quero te abraçar. O filho pródigo. Filho pródigo, ele decidiu sair da casa do pai. Ele não tinha o temor do pai, até porque ele não tinha a compreensão e nem o desejo de estar ali com o pai. Mas na hora que ele sai, ele perde tudo que tem e ele se vê numa situação deplorável. Ele lembra: na casa do meu pai era diferente. E aí ele cai na real e entende quem é o pai. Quando ele entende quem é o pai, agora ele quer voltar para a casa do pai. Passou a vida toda na casa do pai sem compreender quem era o pai. Mas na hora que ele volta, agora ele sabe quem é o pai. Ele sabe o quanto perdeu longe do pai. E agora ele volta para a casa do pai. E quando o pai vê e corre ao encontro dele, a reação do filho não é: pai, voltei, olha, desculpa aí, foi mal. Ele volta morrendo de medo. Porque agora ele entende quem é o pai. Ele volta com medo de ser condenado, de não ser recebido. Mas o pai olha para ele e diz assim: para, filho. Fala mais nada não. Não tema. Eu sou seu pai. Você é meu filho. E o que importa é que você voltou. O pai abraça o filho, troca as roupas do filho, coloca um anel no seu dedo, sandália nos pés, manda fazer uma festa. Porque é assim que o pai recebe. É assim que o pai recebe o filho pecador. Ele recebe, ele muda, ele transforma. Mas a primeira ação do ser humano é medo. Mas quando ele escuta, não tema, aí a gente respira fundo. Poxa, pai, eu pensei que eu ia ser punido. E aí Deus diz: você seria punido se não chegasse a mim, se não viesse à minha presença. Porque fora de mim não há vida, não há salvação. Mas se você veio, não tema. O último texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na primeira carta de João.
Primeira carta de João, capítulo 4, vamos ler os versos 17 e 18. Primeira João, capítulo 4, versos 17 e 18, diz assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Romero, você está se contradizendo? De forma alguma. Isso aqui só mostra a conclusão da minha linha de raciocínio, por isso eu pedi, espere até o final. A gente se aproxima de Deus e a primeira sensação é medo. Porque a gente não entende que todo esse poder, ele é por nós. Toda essa glória é para nos salvar e não para nos destruir. E quando a gente entende que indo à presença dele, com sincero arrependimento, com confissão de pecado, com mudança de vida, esse Deus Todo-Poderoso vai ser o nosso aliado, vai ser aquele que vai nos salvar. E aí escutamos dele: não tema, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, você é meu. Nas palmas da minha mão eu te gravei. Você não precisa mais ter medo. E aí nesse momento que diz: o verdadeiro amor lança fora o temor. Nos aproximamos dele com medo, mas depois que compreendemos na presença de quem nós estamos, quando compreendemos o amor dele por nós, a vontade que ele tem de nos salvar, aí a gente respira fundo. E a gente escuta dele: não tema. A gente respira fundo e diz assim: obrigado, Senhor. O verdadeiro amor lançou fora o temor. E a partir desse momento, a gente já não obedece mais pelo medo. A gente não se aproxima mais com medo. Agora sim a gente compreende e passa a obedecer por amor. É por amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nele entendemos quem é Deus, quem nós somos. Nele entendemos a nossa dependência dele. É o princípio do saber, da sabedoria. E quando sabemos quem de fato ele é, recebemos dele o abraço, o conforto, não temas, e agora o amor dele em nós aperfeiçoado lança fora o temor, e a nossa vida diante dele é a vida mais feliz do mundo, porque estamos diante de um Deus que nos ama, e agora por amor a ele vamos fazer da nossa vida a vida que agrada a ele e que vai nos garantir a morada eterna no seu reino. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. És o grande eu sou, Criador do universo. Não há outro igual. És meu Deus,
exaltarão. Rei do universo, me lança aos teus pés. Tua presença renova o meu ser. Deus Criador, formoso és, maravilhoso, teu é o louvor para sempre e sempre. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. És o grande eu sou, Criador do universo. Não há outro igual. És meu Deus, pro teu louvor entrego a ti terra e céu. Te exaltarão, Rei do universo, me lança aos teus pés. Tua presença renova o meu ser. Deus Criador, formoso és, maravilhoso, teu é o louvor para sempre e sempre. Rei do universo, me lança aos teus pés. Tua presença renova o meu ser. Maravilhoso, teu é o louvor para sempre e sempre. Eu te louvo, Senhor, para sempre. Amém. Oremos. Amado Senhor Deus e Pai, hoje mais uma vez teu povo se reuniu aqui em teu nome. Viemos te adorar na beleza da tua santidade e humildemente nos colocamos aqui diante do Senhor, sabendo que estamos no melhor lugar do mundo. Nós queremos tanto compreender mais e mais do Senhor. É por esta razão que nos reunimos em teu nome. É por essa razão que todos os dias estudamos a tua palavra, porque queremos conhecer mais de ti e saber que diante do Senhor nós podemos confiar de que estamos seguros. Se nos colocamos diante do Senhor com arrependimento sincero, com a confissão dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça e iniquidade que temos. E agora, Pai, o amor do Senhor, reinando em nosso coração, lança fora o temor. Nós não queremos viver com medo de Ti. Nós queremos viver amando ao Senhor e tendo a vida mudada, transformada, moldada a cada momento, para que, quando o juízo chegar, nós estejamos em pé, com o olhar fitos em teus olhos, para receber o convite para entrar em teu reino. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos seus filhos e filhas aqui neste momento, aos que são desta igreja, aos amigos que estão hoje conosco, que todos saiamos daqui com a certeza de que o abraço do Pai nos envolveu
que o Espírito Santo trabalhou em nossa mente, em nosso coração. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos um restante de sábado em tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.